Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo dividido em 360 programas que abrange todos os livros da Bíblia. Aqueles que têm acompanhado nossas aulas desde o livro de Gênesis já estudaram todos os livros do Velho Testamento e os 5 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos e o livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento. Iniciamos no último programa uma nova divisão do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo. No último programa tivemos uma visão geral da carta de Paulo aos Romanos e comentamos sobre a doutrina central ensinada por Paulo nesse livro, ou seja, a justificação. Os capítulos 12 a 16 desta carta falam sobre as aplicações práticas dos ensinos de Paulo. Existe um padrão nesta carta que descobriremos juntos. Cada uma das cartas de Paulo divide-se em 2 partes. A primeira parte refere-se ao ensino propriamente dito, a segunda, à aplicação. Primeiro temos a doutrina e depois a parte prática. Uma carta de 6 capítulos terá 3 dedicados ao ensino e 3 à aplicação. Às vezes a carta poderá ter 3/3 dedicados ao ensino e 1/3 à aplicação. Observe que essa divisão nas cartas de Paulo é constante. A aplicação começa sempre com a palavra portanto. Quando você encontrar esta palavra em uma de suas cartas, pare e observe por que esta palavra está lá. Geralmente a palavra portanto introduzirá a seção prática da carta. É como se, enquanto Paulo estivesse dando uma palestra, alguém perguntasse, e daí, Paulo? E então Paulo dissesse, e daí? Eu vou dizer o que muda para você. É nesse momento que encontramos a palavra portanto. É o início da parte dedicada à aplicação do seu ensinamento. No programa anterior, falamos que a carta de Paulo aos Romanos pode ser dividida em 4 partes. Hoje vamos enfocar a primeira parte, dos capítulos 1 a 4, onde Paulo fala sobre o conceito de justificação para um pecador. A primeira coisa que Paulo fala é que todos somos pecadores. Uma vez ouvi a história de um pastor de uma igreja anglicana de uma região nobre de Londres. Uma menina de rua foi parar no seu escritório, bateu a porta e, quando ele abriu, ficou espantado ao ver aquela menininha mal vestida na sua frente. Ela lhe disse, pastor, minha mãe está morrendo e ela quer que o senhor a faça entrar. O pastor respondeu, desculpe, eu não entendi. A menininha repetiu, ela está morrendo, pastor, e quer que o senhor a faça entrar. O pastor decidiu ir com a menina até a mãe dela. Eles foram e, se distanciando daquelas ruas chiques, acabaram parando num sobrado muito pobre, numa rua até perigosa. Quando ele chegou onde estava a mulher, encontrou uma ex-prostituta morrendo por causa de uma tuberculose. O pastor a cumprimentou e ela disse, pastor, o senhor pode me fazer entrar? Ele perguntou, onde? E ela respondeu, no céu, pastor, eu estou morrendo. O pastor ficou meio sem saber por onde começar e resolveu falar sobre Jesus como o mestre, sobre seus ensinos e sobre o sermão da montanha. Ela o interrompeu e disse, pastor, isso não é para mim. Ele engoliu seco e recomeçou falando sobre os exemplos de moral de Jesus, sobre como ele viveu, e de novo ela interrompeu e disse, pastor, onde eu entro nisso tudo? Finalmente o pastor começou a dizer que Jesus veio aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho como salvador para os pecadores, para que eles se arrependam. A mulher sorriu e disse, agora sim, isso é para mim. Fale mais, pastor, agora sim, isso é para mim. Ele continuou até mostrar a ela o caminho para o céu. O livro de Romanos é dirigido aos pecadores e aos que sabem que são pecadores.
Se você não sabe que é um pecador, leia esta carta de Paulo. Não vai demorar muito até que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, convença de que Jesus Cristo veio ao mundo para pessoas pecadoras, pessoas como você e eu. Nos primeiros 4 capítulos, o apóstolo Paulo fala sobre as acusações que Deus tem contra o homem. Uma das suas acusações está no versículo 18 do capítulo 1. Suprimem a verdade pela injustiça. O que Paulo quis dizer com isso? Que os pecadores seguram a verdade e abafam a verdade, porque deliberadamente querem justificar seu estilo de vida injusto. Ou seja, eles decidiram como querem viver, e toda vez que Deus tenta mostrar sua verdade, eles a eliminam. Eles não querem ver a verdade sobre como deve ser o comportamento humano que Deus quer lhes mostrar. Paulo então faz acusações como estas. Seus pensamentos tornaram-se fúteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar de adorarem ao Criador. Abandonaram as relações naturais com as mulheres. Começaram a cometer atos indecentes. Paulo faz uma lista de acusações e depois falou qual foi a reação de Deus para com o homem. Paulo cita 3 vezes: Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Ler esta parte da carta aos Romanos é como ler o livro de Gênesis. O livro de Gênesis conta como a família humana era e como foi sua queda, porque Deus quer que entendamos como nós mesmos somos e como é a família humana hoje. A mesma coisa acontece com Paulo na carta aos Romanos. Paulo colocou todos os verbos no passado, como se já tivesse tudo acontecido. Mas, na verdade, ele está falando sobre coisas que estão acontecendo para mim, para você e ao nosso redor. Basta abrir os olhos para constatar isso. Paulo falou 3 vezes: Deus os entregou, e quis dizer que Deus os entregou para que tenham aquilo que querem ter. É assim que Deus trabalha com o homem. Primeiro, Paulo faz uma lista de acusações. Depois, uma lista das respostas de Deus ao homem. O homem sempre deseja 3 coisas, e Deus fez o homem como criaturas com livre arbítrio, isto é, com direito de escolher. Deus entregou o homem às suas próprias vontades e desejos. Deus escreveu um plano de vida para você, e como se tudo estivesse no índice de um livro. Lá está a lista de conteúdos da sua vida, correspondentes aos planos de Deus para a sua vida. Mas chega um momento em que Deus entrega a caneta para nós e diz: bom, pode continuar a história do jeito que você quiser, porque a vida é sua. E você é uma criatura com livre escolha. Você terá que viver com as consequências da sua escolha, mas pode escolher à vontade. É por isso que Paulo diz: Deus os entregou. No primeiro capítulo, quando Paulo dá a má notícia de que somos pecadores, ele mostra os resultados desta livre escolha: lesbianismo e homossexualismo. Paulo usa a expressão toda sorte de injustiça. O que será isso? Você está preparado para ouvir? Vamos a elas. Inveja, homicídio, engano e malícia. Homens inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E por aí vai. Você já viu alguém perder a cabeça? Depois que Paulo citou as acusações e as respostas de Deus para o homem, ele começou a relatar os resultados disso tudo na vida do homem. Paulo fez uma lista de consequências para a família humana, resultantes do fato do homem ter escolhido seu próprio caminho. Ele mostrou como o pecado era e como ele é. Neste primeiro capítulo, Paulo também fala sobre como Deus é. Ele está dizendo que Deus é justo e tem um padrão absoluto do que é certo. E mais, Deus não tolera a injustiça. Deus é justo e puro e exige que suas criaturas sejam também. Isso nos revela 2 características do caráter e do comportamento de Deus: justiça e ira. Não gostamos muito de ver a expressão da ira de Deus. Um sermão ou uma aula sobre a ira de Deus não dá muito ibope, não. Quando estudamos os profetas, vimos um pouco do conceito da ira de Deus.
Naquela ocasião, eu disse que a ira de Deus é uma atitude permanente e consistente de santidade em relação à não santidade, que pode estar destruindo o objeto do amor de Deus. Ou ainda, podemos acrescentar outra definição. A ira de Deus é a reação aniquilante da santidade absoluta de Deus em relação à não santidade. Ou ainda, a ira de Deus é a reação destruidora de um Deus amoroso contra o que estiver destruindo o que é objeto do seu amor. Você está lembrado de quando estudamos o profeta Sofonias? Eu usei essa mesma ilustração. Um homem sempre muito equilibrado e um pai amoroso. E outro homem perverso que estuprou e matou a filhinha de 7 anos daquele homem. Quando trouxeram o autor dessa crueldade para dentro da delegacia, foi necessário que todos os policiais presentes segurassem aquele pai calmo e amoroso, para evitar que ele caísse em cima do homem perverso que tinha acabado com o objeto do seu amor de pai. Tem pessoas com personalidade bem calma e gentil, mas essas pessoas, quando veem as pessoas que amam sendo feridas ou atacadas, não controlam suas emoções. E Deus? Será que Deus é assim também? Será que Deus também é levado por suas emoções? Todos nós gostamos de pensar que Deus é amor, e Ele realmente é. A Bíblia afirma que a essência de Deus é amor. Mas será que Deus é só amor? O que Deus é capaz de fazer quando o objeto do seu amor, alguém a quem Ele ama, está sendo destruído? Será que a ira também cabe em Deus, mesmo Ele sendo o amor? O que será que Deus sente quando vê aqueles a quem ama sendo destruídos ou prejudicados? O que Deus é capaz de fazer com aqueles que estão ameaçando destruir o objeto do seu amor? É sobre isso que trata o primeiro capítulo desta carta de Paulo aos Romanos. Paulo anuncia o Evangelho e as boas novas sobre Jesus. Paulo anuncia as boas novas de que, através de Jesus Cristo, Deus pode declarar o pecador justo e inocente. E quando fala sobre isso, ele revela 2 características de Deus. Paulo, primeiramente, mostra que o Evangelho revela a justiça de Deus. Deus é justo e exige justiça absoluta e retidão de suas criaturas. Deus condena a injustiça e o pecado. Por isso, Paulo mostra que o Evangelho de Jesus Cristo também revela a ira de Deus em relação à injustiça e ao pecado. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo mostra que a família humana não é justa nem é reta. Essa é a acusação de Deus contra o homem. De acordo com Paulo, o homem é injusto e pecador, e Deus exige santidade e retidão do homem. Ficamos por aqui hoje. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.